Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. E nessa videoaula nós vamos continuar nosso aprendizado sobre matrizes, né? Nós vamos falar mais especificamente sobre leitura de dados nessa matriz, né? E sobre atribuição de dados nessa matriz. Nós vamos aprender também a percorrer, né, cada posição dessa matriz a fim de executar alguma ação desejada. Bom, logicamente, para a gente atribuir um dado, né, essa matriz ela tem que estar declarada, instanciada. E aqui surge um ponto interessante. Assim que a gente declara e instancia uma matriz, a própria linguagem de programação, o próprio Java, ele já atribui valores, padrões para a gente nessa matriz. E isso vai depender do tipo de dados para o Java colocar esses valores. Então eu coloquei 3 exemplos aqui. Ó. Então eu quero dizer aqui o seguinte, que eu tenho uma matriz chamada idades, onde que ela tem 2 linhas e 5 colunas. Né? Então todas as matrizes que eu estou colocando aqui, elas têm 2 linhas e 5 colunas. O que está diferenciando elas são os nossos tipos de dados. Aqui eu tenho uma matriz de inteiro, aqui eu tenho uma matriz de string e aqui eu tenho uma matriz de double. Né? E aqui eu coloquei visualmente, né, uma abstração de que o Java ele faz. Assim que você declara e instancia uma matriz de inteiros, o próprio Java atribui o valor zero para todas as células da nossa matriz. Se for uma matriz do tipo string, o próprio Java coloca uma palavra especial, né, null, que significa nula, né, ou seja, não tem conteúdo válido aqui dentro de cada célula dessa matriz. E o double, né, é atribuído o valor de 0.0, né, indicando que a gente pode ter casas decimais aqui. Né? Então, o próprio Java já atribui valores padrões para a gente assim que a gente instancia uma matriz na memória. É importante a gente saber disso. Bom, então vamos para um exemplo simples de atribuição de valor em uma matriz. Bom, primeira coisa, a gente tem que declarar uma matriz. Então, nesse caso, eu vou criar uma matriz de string. Né? Então, eu vou chamar de alunos. Eu vou dizer que isso é uma matriz, né? Colocando 2 pares de colchete aqui, e vou já instanciar a memória para ela. Vou falar assim, ó, que essa matriz de string, né? Ela vai ter 2 colunas, por exemplo, e 5 linhas. Desculpa, 2 linhas, né? E 5 colunas. Bom, como é que eu acesso isso aqui agora? É muito simples. Toda hora que eu precisar atribuir um valor, isso é regra, né, você sempre tem que colocar o nome da matriz e você vai ter que dizer o índice que você quer, tanto para a linha quanto para a coluna. Tá? Então, se eu posso chegar aqui e falar assim, ó, na linha 0, na coluna 0, por exemplo, eu poderia colocar algum valor, né, algum nome fictício aqui. Então, vamos colocar aqui, ó, Mary. Né? Então, vamos pegar na mesma matriz, só que agora eu estou pegando na linha 0, na coluna 1. O que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar, por exemplo, uma aspas. O que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo dizer que eu tenho uma string vazia. Isso aqui é diferente da palavra null. Null significa que não tem nenhum tipo de string. Agora aqui, nessa posição, eu estou falando que tem uma string que está vazia, que não tem nada. Tá? Isso é interessante. Por que é interessante a gente saber esses detalhes do null ou da string vazia? É porque a gente pode fazer algum tipo de condição, né? Então depois a gente pode fazer assim, se aquela posição está nula, faça alguma coisa. Ou se aquela posição está vazia, faça outra coisa. Então, por isso que é importante a gente diferenciar essa ideia de null e de uma string vazia. Uma string vazia poderia ter, inclusive, até um espaço aqui. Ó. Um usuário poderia inserir um espaço em um campo, né? Ou seja, não quer informar aquele dado. Tá? Então, vamos colocar mais alguns nomes. Então, eu poderia falar assim, ó, que na linha 1 agora, né, e na coluna 0, eu poderia colocar algum outro nome. Por exemplo, Thomas. E, por último, né, vamos colocar aqui na mesma linha, mas na coluna 1, na linha 1 da coluna 1, vamos colocar aqui o Johnny. Né? Johnny. Ó, isso é atribuição de valor. Né? Então é muito simples a gente fazer algo dessa forma. Né? Então você sempre vai colocar o nome da matriz.
a linha que você está acessando, a coluna, e você vai inserir o valor. É simples assim. Você nunca pode fazer isso aqui, né, sem ter declarado, instanciado ela antes. Senão a gente vai ter um erro lá de acesso de memória nulo, né? Você não instanciou e já está tentando usar. Então, são dicas importantes aí. A leitura de dados em matrizes também é muito tranquilo e segue a mesma ideia de vetores, né? Então, como é que a gente faz uma leitura de dados? Como é que isso é feito? É muito simples. Então, por exemplo, se eu quiser imprimir algum dado aqui dessa matriz, eu vou usar o comando, né, system.out.println, e eu sempre tenho que colocar o nome da matriz e eu tenho que falar tanto a linha quanto a coluna. Se você colocar só a linha, o Java não vai saber o que você quer imprimir. Então, ele vai dar, né, um erro, ele vai imprimir a memória inicial daquela linha, mas ele nunca vai imprimir os dados. Então, você sempre precisa de falar a linha e a coluna. Então, vamos colocar aqui, eu quero imprimir a linha 0, coluna 0. Né? E se eu executar esse programa, então, agora, vocês vão perceber, a primeira vez que a gente executa demora um pouco, que eu consegui recuperar a primeira célula da minha matriz, né? A linha 0, coluna 0, que é justamente a Mary. É muito comum também a gente usar variáveis auxiliares para se referenciar a alguma posição da matriz. Por exemplo, eu poderia criar uma variável inteira chamada linha. Vamos colocar que ela tem o valor 0, ou seja, eu estou na linha 0. E eu vou ter outra variável chamada coluna, em que eu vou estar na coluna 1. Bom, com essas variáveis eu posso executar a mesma linha de código que a gente tinha aqui em cima, só que usando a variável linha e a variável coluna. Essa posição, né, linha 0, coluna 1, se refere justamente à nossa linha vazia. Né? Ou seja, não tem nenhuma string. Na verdade, eu tenho uma string vazia dentro dessa posição. Né? Então, se a gente executar esse código, eu vou imprimir a Mary e depois eu vou imprimir a linha vazia. Repare para vocês verem, é o que acabou de acontecer. Ó. Então, eu tenho a linha vazia aqui. É importante ressaltar que esses índices, eles devem ser do tipo inteiro. Não existe uma linha ou uma coluna com casa decimal. Então, por exemplo, não existe a linha 1,5 ou não existe a linha 1,75 ou a coluna 3,5. Não existe. Então, você deve usar números inteiros para se referenciar aos índices da matriz. É muito comum também a gente acessar uma célula de uma matriz e jogar o valor para uma variável auxiliar. Por exemplo, a gente poderia pegar essa mesma instrução, mas vamos mudar aqui uma posição, vamos colocar linha 1, coluna 1. Para não ter o perigo de eu alterar o valor dessa célula, eu posso jogar, né? Então, por exemplo, para uma variável auxiliar, e eu posso trabalhar em cima dessa variável auxiliar, né, sem ter o perigo de modificar a matriz original, o valor original, né, o dado original. Então, a gente pode, por exemplo, imprimir a variável auxiliar aqui, ó. Não em string, né, mas a variável mesmo auxiliar. Então, se eu rodar, agora eu vou pegar o Johnny, né, o Johnny que está na posição 1, 1. Eu separei um slide, alguns erros comuns, né, que os iniciantes cometem. Então, eu quero mostrar para vocês evitarem esse tipo de erro. Então, aqui nesse slide, né, eu declarei o mesmo vetor, ó, de alunos, só que agora ele tem 5 linhas e 5 colunas. Um erro muito comum é o programador iniciante ele pegar o nome do vetor e simplesmente, né, o nome da matriz, e simplesmente atribuir um valor para esse nome da matriz. O Java, ele não entende esse tipo de comando, porque você tem que informar qual é a linha e qual é a coluna que você está jogando essa informação. Né? Então, o Java apresenta uma mensagem de erro se você faz esse tipo de comando, né? Se você executa esse tipo de comando. Um outro erro muito comum também é você tentar imprimir o conteúdo de toda a matriz apenas colocando o nome da matriz.
Quando você faz isso, o Java ele não dá uma mensagem de erro, mas ele imprime a posição de memória inicial lá daquela matriz. Então é um número hexadecimal que a gente nem entende, a gente não tem, né, não faz muito sentido para a gente a posição da memória. Então vocês podem estar se perguntando, Bruno, mas como é que eu vou imprimir uma memória? Bom, nós vamos aprender, né, daqui a pouco. Mas a ideia principal é você vai ter que percorrer cada posição daquela matriz e dar um salto. Como é que eu percorro várias posições? Usando um laço de repetição. Então, é muito raro você precisar imprimir a posição de memória de um início de uma matriz, igual está feito aqui. Né? Isso é muito raro. Você geralmente vai precisar imprimir todos os dados. Então, você tem que colocar o nome da matriz, mais a linha e a coluna que você quer imprimir. Tá? E um outro erro muito comum é você acessar, né, uma matriz com uma posição aqui, ó, que não existe. Então, olha para você ver, aqui, né, daria um erro ao executar o programa. Por quê? Porque eu estou acessando a linha 400. Existe a linha 400 nessa matriz? Não existe. Vocês podem perceber que a gente tem apenas 5 linhas, ou seja, a gente vai do índice 0 até o 4. Aí você está acessando o índice 400. Então, o Java dá um erro. Né? Isso é um erro muito comum e que você tem que tentar evitar. Você já conhece dele agora, então você já tem a capacidade de não cometer esse tipo de erro. Bom, voltando, né, a esse segundo tipo de erro comum que a gente comete, em que eu preciso imprimir todas as células, né, todos os dados da minha matriz. Como que eu faço isso, já que essa forma eu disse que não é a correta, né, que não funciona? Então, a forma correta de fazer é percorrer todo o vetor, né, e acessar cada posição e imprimir cada posição. E como é que a gente percorre, né, o vetor? Então, eis a questão. E como que nós vamos fazer isso? Nós vamos usar os laços de repetição. Né? Então, nós vamos usar um laço de repetição para cada dimensão. Então, isso é interessante. Quando a gente trabalhava com vetor, um laço de repetição era suficiente, porque a gente só tinha um tipo de índice. Agora, nós vamos ter, por exemplo, em uma matriz bidimensional, nós vamos ter 2 índices. Nós vamos ter um índice para a linha e um índice para a coluna. Eu coloquei uma imagem ilustrativa aqui de como que é o acesso padrão. Existem outras formas de fazer, mas a grande maioria das pessoas fazem dessa seguinte forma. Nós vamos ter um laço para percorrer as linhas. Então, nós vamos acessar primeiro a linha 0, depois a linha 1, depois a linha 2. Só que, né, o que a gente tem aqui? O que a gente tem de diferente? A gente tem que, depois que a gente acessar a linha 0, nós vamos acessar todas as colunas da linha 0. Somente depois nós vamos mudar de linha, então nós vamos passar para a linha 1. Nós vamos acessar todas as colunas da linha 1. Né? Depois nós vamos passar para a última linha aqui, no caso a linha 2. Né? E aí nós vamos acessar todas as colunas dessa linha. Então, como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer um exemplo para a gente aprender, mas já começa a imaginar. Então, nós vamos ter um laço, né, em que eu vou controlar as linhas, e dentro desse laço que eu controlar as linhas, eu vou passar a controlar as colunas dentro do laço. Então, eu vou ter um laço de repetição dentro de outro laço de repetição. Bom, então como é que a gente vai fazer isso? Eu vou criar aqui 2 variáveis, que eu vou chamar elas de quantidade, eu vou abreviar quanti de linhas, a quantidade de linhas que vai ter a minha matriz. Vou colocar aqui 2 linhas. E eu vou criar uma quanti de colunas, que eu vou colocar de 3 colunas. Eu vou declarar uma matriz, de inteiros mesmo, né? Vou chamar de matriz. Então, a declaração eu não coloco o tamanho, né? Mas na instanciação, ó, eu vou colocar o tamanho. E aí eu vou usar essas variáveis que eu usei aqui em cima, que eu criei aqui em cima. Então, vai ter a quantidade de linhas e eu vou ter a quantidade de colunas. Então, aqui nós temos uma matriz de 2 linhas por 3 colunas. Bom, como é que eu acesso, como é que eu percorro cada uma dessas células, né? Então, como eu disse, nós vamos trabalhar com o for. O comando for, eu vou usar a variável, vou usar até uma variável mais intuitiva, que eu vou chamar de linha. Então, eu vou falar que a linha vai começar na linha 0. E essa linha, eu vou rodar esse laço enquanto essa linha, né, ela for menor do que a quantidade de linhas. Então, essa é a condição de parada, né? Ou seja, a condição de execução. Então, eu vou executar
enquanto essa variável linha for menor do que o quê? Do que 2. E a cada iteração eu vou incrementar em 1 a nossa linha aqui, ó. Ok? Bom, isso aqui eu vou ter acesso às linhas. Então, hipoteticamente, eu poderia acessar aqui, ó, a matriz com a minha linha. Mas e a minha coluna? A grande questão está aqui, ó. Como que eu vou conseguir acessar a minha coluna, né? Então, dentro de cada linha, eu vou fazer um outro for. Olha que interessante. Eu vou fazer um outro for em que eu vou chamar de coluna, né? E a gente vai começar da coluna 0. E qual vai ser a condição de execução? Eu vou ficar executando esse laço enquanto a variável coluna ela for menor do que a quantidade de colunas para aquela linha. Olha só que interessante. E a cada iteração eu vou incrementar aqui, ó, coluna, né, no caso, recebe mais, ó, estou incrementando em 1. E aí eu vou abrir uma chave e vou fechar uma outra chave. Então agora, para cada linha, eu consigo acessar aqui, ó, né, a variável coluna. Então eu vou ficar rodando isso aqui, né, várias vezes. Aqui a gente, inclusive, já pode aprender a atribuir um valor na matriz. Então, o que a gente poderia fazer? A gente poderia atribuir o valor 100. Olha que interessante. Para isso, eu vou usar o recurso de debug. Então, eu vou parar a execução aqui, ó, na linha 10, né? E vou vir aqui, ó, e vou clicar nesse botão aqui em cima para debugar. Então, o programa vai executar, né, e vai parar aqui nessa linha. Então, o que eu vou apertar? Eu vou ficar apertando aqui, ó, F8 para a gente executar cada linha, para vocês entenderem melhor. Então, olha só que interessante. Eu vou apertar um F8, então eu estou nesse laço aqui, né? Eu estou na linha for, onde está verde, onde que a execução do programa está acontecendo. Então, ó, eu vim aqui para o laço interno. E aí, o que eu vou fazer? Então, olha só que interessante. A matriz, a gente está na linha 0. E o que eu vou fazer agora? Eu vou percorrer todas as colunas dessa linha 0 com esse for aqui, ó. Então, agora eu vou percorrer, ó, agora eu estou na coluna 0, vocês conseguem ver aqui, ó, eu estou na coluna 0, e joguei o valor 100 para ela. Agora, eu estou na mesma linha 0, só que agora eu estou na coluna 1, né? Então, eu estou jogando o valor 100 também, ó. Olha só que interessante, agora eu estou na mesma linha 0, só que na coluna 2, né? Pronto, acabei todas as colunas. O que acontece? O laço volta aqui para cima, né? Porque eu já executei a primeira linha, agora eu vou executar a segunda linha. Na hora que eu executar a segunda linha, olha só, a linha agora está valendo 1. Então, eu estou na segunda linha, né? Como a linha começa do 0, então eu estou na segunda, que é o valor 1 agora. Então, beleza, eu estou no valor 1, né? Na linha 1 e a coluna. A coluna, ó, 0, tá vendo aqui? Né? E agora, de novo, eu estou na mesma linha 1, só que agora eu estou na coluna 1. E agora eu estou na mesma linha 1, só que na coluna 2. Olha só que interessante. Acabei mais uma linha. Vamos passar para outra linha? Tem outra linha? Ó, era apenas 2 linhas, tá vendo? Então, o que vai acontecer aqui agora? Ó, o programa se encerra. Então, eu acabei de fazer um programa que percorre todas as células e coloca o valor 100 em todas as células dessa, né, dessa matriz. Então, essa que foi a ideia inicial aí. Bom, para essa videoaula não ficar muito grande, nós vamos encerrar ela aqui, né, e voltamos em uma próxima videoaula conversando sobre matriz. Abraço.